Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro dos Esportes. E agora eu não poderia deixar de tratar de um dos esportes que, devo dizer para vocês, é a minha paixão. E eu tô falando do voleibol, em particular agora o vôlei feminino, Brasil e China. Que jogo! E a gente sempre fala que quando a seleção joga, se não tiver emoção, não é jogo da seleção. Então vamos lá. Quando a partida começou, parecia uma vitória fácil. Parecia que a vaga já estava nas mãos. E meus amigos, não foi bem assim. Depois de abrir 2-0 contra um de seus maiores rivais, com placares de 25-20 e 25-23, o Brasil deu uma pisada no freio e perdeu o ritmo completamente. A seleção se desestabilizou e com isso começou a errar mais. As oportunidades foram se perdendo e com isso quem aproveitou a oportunidade, ou melhor, quem viu a oportunidade perfeita, foi a China, que aproveitou essa oportunidade e começou a crescer no jogo. Na abertura da terceira etapa da Liga das Nações, a seleção de Zé Roberto teve dificuldades, é verdade, mas se impôs e conseguiu a vitória por 3-2. As parciais foram as seguintes: 25-20, 25-23, seguido por duas derrotas. O primeiro set ganho pelas chinesas foi 25-18, depois 25-21, forçando o tie-break que acabou por terminar em 15-11. Olhando para os números, a gente ainda não pode cravar o resultado, mas em um clássico nervoso como esse, o Brasil agora está praticamente garantido na fase final da Liga das Nações. Com o resultado, a seleção fica a um passo da vaga. Com 7 vitórias e 2 derrotas durante o campeonato, o Brasil segue firme e na parte de cima da tabela. A equipe volta a jogar nesta quinta-feira às 14 horas, contra a Coreia do Sul. E eu digo uma coisa, a Coreia do Sul, para quem não sabe, ela está segurando a lanterninha da competição, justamente por não ter conseguido nenhuma vitória até então no campeonato. Então a gente vai esperar que o Brasil consiga vencer de forma fácil. Nós não podemos dar o gosto da derrota, né, e da primeira vitória para os coreanos, ok? Então o que a gente precisa fazer? Precisa jogar com força. Esperamos que o voleibol feminino cresça e consiga essa vaga. O jogo será transmitido pelo canal Sport TV 2, ao vivo. Agora, eu sei que você deve estar se perguntando como foi o jogo. Então, segue comigo. O início mostrou um domínio absoluto da nossa seleção, embalado pela Gabi, e que jogo da Gabi! Com 74% de aproveitamento no ataque, ela praticamente fechou um set inteiro em números de pontos. Ela sozinha marcou 27 pontos no jogo. A seleção fez o primeiro set de forma perfeita, com a perda do rendimento, infelizmente, na sequência. Mas ainda assim, abriu 2-0. A China, porém, acabou reagindo e mostrou uma melhor leitura da situação em quadra. E a partir dessa melhor leitura, a equipe asiática conseguiu se aproveitar dos erros brasileiros e, com isso, conseguiram forçar o tie-break, e eu devo dizer que foi uma grande partida da levantadora de Ao. O que acontece então? No fim, porém, o time de Zé Roberto conseguiu fechar o jogo. Agora eu vou listar para vocês o ranking da partida. Nós temos a Gabi aqui, que ela foi a maior pontuadora do jogo, ela pontuou 27 vezes. Em seguida, nós temos Kissy, e Kissy fez um bom jogo, é verdade. E principalmente na reta final, ela deixou a quadra com 24 pontos no jogo. Seguida de perto, Porli com 20 pontos e em seguida Gong com 18. Essas foram as maiores pontuadoras da partida. Zé Roberto, ele colocou o time em quadra com novidades. Julia Kudis foi escolhida para estar no lugar de Diana, que infelizmente fica de fora da reta final da Liga das Nações por conta de uma cirurgia. Além dela, Natinha começou como titular, substituindo Niemi, que vinha sendo líbero da seleção durante as primeiras etapas da competição. Lohania, a oposta,
também fez sua primeira participação na competição durante esta partida. Então vamos a um resuminho dos sets. No primeiro set, Gabi ditou o ritmo e o Brasil saiu na frente. Kissy se esforçou até para tentar marcar o primeiro ponto do jogo. O equilíbrio das primeiras ações durou pouco. No primeiro bom rally da partida, Gabi explorou brilhantemente o bloqueio para dar a vantagem à seleção em 5-4. Aos poucos, o Brasil seguiu e se afastava cada vez mais no placar. Gabi de bloqueio fez 8-5. A ponteira, aliás, mostrou a que veio logo no começo. Depois da maravilhosa defesa, subiu alto para descer o braço e ampliar. No primeiro tempo técnico, ficou 12 para o Brasil e 6 para as chinesas. Seguindo, a China até tentou uma reviravolta, até tentou se impor ao retornar à quadra, mas não conseguiu. O Brasil fez um de seus melhores jogos na liga até aquele momento. Naquele set ali, o Brasil brilhou. Gabi era imparável e liderou o time e conseguiu uma vitória tranquila na parcial. Com o set point em mãos, Zé ainda mandou a inversão à quadra, com Roberta e Lohania. As chinesas até conseguiram retardar um pouco o fim por 2 vezes, mas Gabi fechou a conta e o set em 25-20. No segundo set, China até tenta uma reação, mas o Brasil se impõe. E como foi isso? Gabi abriu o placar de bloqueio. E como a Gabi estava bem nesse jogo, meu Deus, que mulher abençoada aqui. Bom, a China tentou equilibrar, mas Julia Kudis fez a seleção marcar 6-4. Mas, infelizmente, em uma sequência de erros, as rivais tomaram a frente no placar. Pela primeira vez, a China estava com 7-6. As chinesas conseguiram abrir até 9-7, mas o Brasil se recuperou e retomou a frente no placar depois de um erro de rotação das asiáticas. O Brasil chegou ao primeiro tempo técnico com 12-10, após uma invasão de Dial. O Brasil disparou. Depois do ataque de Gabi, a revisão pegou o desvio no bloqueio e o Brasil já estava com 18-13. Mas a China chegou. E em uma sequência de erro das brasileiras, a diferença caiu para apenas 1 ponto, em 19-18. Na reta final, a China chegou ao empate em 23-23. Zé então parou o jogo. Na volta, tivemos uma melhora e tivemos ali o melhor rally do jogo. Gabi, vindo do fundo, encheu a mão e conseguiu o set point para a seleção. Logo depois de um erro de recepção das asiáticas, a própria ponteira fechou o set em 25-23. E aí, nós chegamos para o terceiro set. As chinesas finalmente reagem e se mantêm na partida. Bom, foi dessa forma. A China foi à quadra disposta a reagir. As asiáticas conseguiram abrir vantagem no início. Pelas mãos de Wang, fizeram 10-6. Mas o Brasil foi buscar. Kissy, no ataque, fez 11-10. A própria oposta ampliou a vantagem de bloqueio antes da parada técnica. Foi a vez do Brasil parar diante das rivais. No bloqueio de Yuan sobre Pri Dairot, fechamos então 16-14. Infelizmente, o Brasil passou a errar muito. Assim a China conseguiu 21-17, abrindo 4 pontos de vantagem no placar. Ao acelerar o ritmo, não deram espaço para a reação. A China conseguiu se impor pela primeira vez no jogo. E no fim, tivemos 25-18 para fechar o set e forçar o quarto set. Temos aqui um quarto set onde o Brasil se perde em erros e deixa tudo igual. Infelizmente conseguiram ceder a vantagem que tinham. Uma largadinha de gong abriu a conta no quarto set. A China manteve o ritmo diante dos erros brasileiros que não vinham acontecendo até ali. Zé mandou Julia e Roberta à quadra. E ainda assim, as chinesas chegaram a 16-12 no placar. Era um jogo ainda mais nervoso àquela altura, quando Gong conseguiu uma nova largada para marcar 18-14. Zé pediu um novo tempo para arrumar a casa.
Só que a China também voltou a errar. Em 2 pontos, dados de graça pelas rivais, o Brasil viu a diferença cair para apenas 1 pontinho, 18-17. As chinesas conseguiram desgrudar mais uma vez. Aquele início tão forte já não se fazia valer. O Brasil, apesar do esforço, viu cair qualquer chance de reação em um número alto de erros, e o set se fechou em 25-21 para os rivais. No quinto e último set, Brasil se impõe e no fim fecha a conta. O Brasil começa abrindo vantagem no tie-break com o ace de Carol, marcando 4-2. As chinesas conseguiram empatar, mas ainda era um jogo nervoso até então. Macris precisou passar por debaixo da rede para salvar uma bola. Na volta, o erro das chinesas deu ponto para as brasileiras, 7-5 no placar. A partir daí, o Brasil começou a disparar novamente, com Gabi abrindo 10-6. Mas as chinesas não queriam perder, e com 3 pontos em sequência, fizeram a diferença grande virar mínima, 10-9. Zé Roberto parou o jogo mais uma vez, e deu certo. Na volta, a seleção conseguiu abrir mais uma vez no bloqueio de Kissy, com 12-9 no placar. No ace de Gabi, o match point, a China ainda conseguiu evitar 1, mas não impediu a queda do fim. 15-11 para o Brasil. E eu devo dizer, foi um jogo eletrizante, emocionante. Bom, meus amigos, é isso. Deus abençoe a todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.